Capítulo 2. A Revolução Social Cristã. Felipe adormece, sai do corpo com tranquilidade e encontra Gabriel ao lado de seu corpo físico. Que bom ver você aqui, exclama Felipe feliz. Vamos, temos pouco tempo. Quero lhe ajudar com Avelino. Hoje é um dia decisivo para ele. Vai haver uma grande festa. Carnaval fora de época? Pergunta Felipe. Exatamente. E hoje, os líderes das trevas vão organizar as atividades de vampirização. Um dos vampiros de Avelino vai pedir ajuda para desencarná-lo, pois sente que vai perdê-lo. Felipe mal acredita no que ouve. E eles podem fazer isso? Pergunta. Sozinhos, não. Mas o problema é que Avelino está muito envolvido por eles e alimenta pensamentos suicidas. Vamos, depois lhe explico tudo, conclui Gabriel. Partem, vão observar a reunião. Muitos suicídios nascem aqui, explica Gabriel. No futuro, estudaremos este problema do ponto de vista dos encarnados para tentar mostrar o quanto o caminho da alegria pode ser trágico. Por ora, vamos nos ocupar com Avelino. Felipe escuta tudo em silêncio. Não podem ser vistos pelos espíritos inferiores. O plano foi traçado, explica o obsessor de Avelino. Vamos providenciar uma semana de muitos aborrecimentos. Durante a semana, quando ele estiver totalmente bêbado, vou convencê-lo a se divertir dirigindo em alta velocidade. Nesta hora, eu projeto em sua mente os aborrecimentos. Sei que vou convencê-lo que a vida não vale a pena. Em poucos segundos, ele vai jogar o carro no poste. Aí eu pego ele, conclui gargalhando. Felipe e Gabriel saem após ouvir essa história. Tudo isso é possível? Pergunta Felipe impressionado. Felipe, o que no mundo se chama diversão, muitas vezes é autodestruição, explica Gabriel. O que faremos? Como vamos impedir? Eles são muitos, não podemos lutar contra eles. Nosso dever não é lutar contra ninguém. Vamos ajudar a todos, inclusive o Avelino. Porém, a decisão final é dele. Se ele não nos ouvir, dificilmente escapará, conclui Gabriel. Como ajudá-lo? Pergunta Felipe. Ouça, amanhã você deve falar da vida espiritual para ele. Não se preocupe. Naturalmente, vocês se aproximarão. Uma coisa é muito importante. Fale da vida espiritual e da responsabilidade que temos em cuidar do corpo vivendo com equilíbrio. Você fará isso? Indaga Gabriel com seriedade. Sim, mesmo que ele me chame de esquisito. Prefiro isso a vê-lo destruir-se, sem que eu pelo menos tente ajudá-lo. Providenciarei para que você lembre-se de tudo. São 2h15. Vamos para a nossa aula. É importante auxiliar e auxiliar-se, conclui Gabriel. Entram. Sobem até o 4º andar. No último lance de escadas, Felipe sobe em silêncio, sentindo suas dores. Gabriel acompanha-o em silêncio. Às vezes, é apenas isso que precisamos, um amigo que silenciosamente nos acompanhe. Sentam. Os alunos do 1º andar também estão em silêncio. A aula dos alunos do 1º andar será no jardim do colégio. Haverá a observação de outra sociedade. Estudaremos a relação entre o Evangelho e as sociedades mais avançadas do que a Terra com nosso amigo Caibar Chotu. Ele é um dos maiores estudiosos do Evangelho do movimento espírita, explica o professor José. A energia que Caibar transmite é intensa e vibrante. Sua presença nos enche de alegria. Cumprimenta todos silenciosamente. Pede que façamos um exercício espiritual, que ampliemos nosso vínculo fluídico com o Cristo. Orienta
que se imagine o Cristo e que se abra o coração para dele receber energias curadoras. A sensação de paz é espetacular. Vou fazer isso sempre, pensa Felipe. Esta é nossa prece inicial, fala Caibar e continua. Sabemos que a Terra não é o único planeta habitado no universo. Atualmente, cientistas materialistas, os poucos que ainda existem, admitem essa realidade ou pelo menos essa possibilidade. O objetivo de nossa aula é entender a relação entre a escala evolutiva dos mundos e a missão do Cristo na Terra. Iniciamos com a observação de uma civilização mais avançada do que a nossa. A empolgação toma conta de todos. Observar a vida em um mundo evoluído. Vamos observar a vida em Saturno, um planeta mais evoluído que a Terra, embora não seja representação de um mundo celeste. Utilizaremos este poderoso aparelho capaz de captar não apenas as características gerais do planeta, mas também as imagens do dia a dia de sua população. Diz apontando para um aparelho que está ao seu lado. É um tipo de telescópio, acoplado a uma tela muito ampla. Em poucos instantes, ele começa a transmitir imagens de Saturno, o espanto geral. Sua beleza é estonteante. A sociedade é organizada e bela. Não há miséria, as pessoas são serenas. Seus rostos expressam tranquilidade e confiança. Parecem não saber o que é violência, medo ou tristeza. Não há correria nem desordem. Vemos seus imensos laboratórios em que equipes conduzem experimentos com o objetivo de aprofundar a compreensão do universo. Em um deles, espíritos testam métodos de comunicação telepática com seres de diferentes sistemas solares. As escolas nada parecem com as nossas da Terra. Crianças meditam antes das aulas de ciência para obter melhor aprendizado. Todo ensino é prático e tem um objetivo real de trazer algum bem à sociedade. As cenas são acompanhadas das explicações do professor. Após alguns minutos, a transmissão é encerrada. Caibar indaga: qual a relação entre o que observamos e a missão do Cristo na Terra? Não vejo nenhuma relação, afirma Astrobrito, após observar o silêncio do grupo. Este é o problema do movimento espírita encarnado. Os espíritas encarnados, obviamente com raras exceções, não entendem que a missão de Jesus é a transformação social da Terra. De tanto repetirem o discurso da caridade, acostumou-se a não refletir no significado mais profundo, no significado real da caridade. Vejamos o exemplo de Jesus. Quantas vezes o Mestre nos orientou dizendo que a doação da esmola seria o suficiente para a transformação social profunda? Quantas vezes ele afirmou que apenas bastaria orar regularmente para alcançar o reino do céu? Quantas vezes ele nos falou que bastaria a execução de um ritual para que estivéssemos aptos ao banquete dos eleitos? Mas Jesus não contou a parábola do bom samaritano como modelo de caridade, indaga Romildo, visivelmente abalado com os comentários do professor. É verdade. A parábola do bom samaritano é o modelo da verdadeira caridade. Mas o que ela significa? O modelo da ação do bom samaritano não significa simplesmente que devemos, em um dado momento da vida, em um dia de boa vontade, amparar alguém para alcançar real evolução espiritual. O problema é que muitos querem interpretar assim. Basta uma vez ou outra fazer uma boa ação, como o bom samaritano, pensam, e tudo está resolvido. Obviamente,
Isso não é verdade. Os problemas humanos são muito mais profundos. Teria errado Jesus ao contar essa história? Penso que não. O erro, como muitas vezes acontece, está em sua interpretação. Vamos aprofundar essa compreensão. Primeiro, é preciso observar o que Jesus ensina. Quando os religiosos passam e não acolhem o irmão caído, porque estavam ocupados, não é porque não praticassem o bem. Como religiosos formais, eles praticavam o bem apenas em determinados momentos e não como uma regra da vida. O samaritano não era um religioso formal. Na verdade, era considerado não religioso, mas adotou o bem como regra de vida e não como uma atividade a mais. Nisto está o grande equívoco do movimento espírita atual. Agem como religiosos formais e não como cristãos. Vemos cristãos espíritas que atuam profissionalmente, de maneira prejudicial para a sociedade, e no fim de semana doam 1 ou 2 horas de seu tempo e pensam estar garantindo sua entrada no reino dos céus. Como podem pensar assim? Pensam assim porque se condicionaram a se enganar desde antes da época do Cristo. Ser o bom samaritano não é apenas se doar em poucas horas durante a semana. É viver de tal forma que todos os dias, todos os minutos, estejamos contribuindo para a paz e para a melhoria social. Eis a missão do nosso Mestre: tornar-nos grandes por saber servir sem limites ao próximo. Este é o modelo do samaritano. Todos estão espantados. Caridade para os participantes era atividade de fim de semana ou de fim de dia, quando era. Durante a maior parte do tempo, era a luta do vale-tudo, sempre com as velhas desculpas das necessidades materiais. Eclésio levanta a mão e pergunta: pensando assim, o espírita deveria, por exemplo, optar por um trabalho que gerasse mais bem social, ao invés de um que não contribuísse para a sociedade, mesmo que assim ganhasse menos? Não se pode servir a Deus e às riquezas, responde Caibar com firmeza e explica. A missão geral dos espíritas é contribuir poderosamente para a transformação social e não se utilizar dos recursos que, muitas vezes, colocamos em suas mãos para se tornar mais um opressor dos simples, mais um explorador dos fracos, mais um líder religioso repleto de vaidade e ignorância. Ao cristão verdadeiro cabe servir, servir sempre. Se for rico, se desenvolveu a inteligência, se herdou facilidades, que não se iluda. Austeras contas prestarão a Deus. Não se engane com algumas ou muitas doações. Muito mais é esperado dele. Deve servir com a alma, com os recursos que tem, acima de tudo com o coração. Sem medidas da vaidade, sem falsa humildade. A vida corporal, para quem crê no Cristo, é um instante precioso para provar seu amor a Deus e para construir uma sociedade melhor. As análises petulantes, os discursos longos e vazios geram sempre a tristeza da decepção espiritual e tantas vezes a loucura por terem sustentado uma máscara tão falsa em favor de sua comodidade. As análises petulantes, os discursos longos e vazios geram sempre as tristezas da decepção espiritual e tantas vezes a loucura por terem sustentado uma máscara tão falsa em favor de sua comodidade. As palavras de Caibar são fortes e verdadeiras. Como contestá-las? Não é a realidade dos participantes do curso a prova viva do que ele afirma?
Após uma pausa, ele pergunta: como sair disso? Como superar este ciclo vicioso da falsa santidade, da aparente elevação e da covardia doentia? Devoção real, pensa Felipe. Nunca pensei que deveria ter direcionado minha vida ao ideal do Cristo. Achava que participar das atividades espíritas era suficiente, fala Romildo. Não basta, diz Caibar. Obviamente, cada um deve ter sua ocupação profissional. O que coloco é o seguinte: por que, dentro de sua área de vocação, o espírita não opta pela profissão em que pode melhor servir a sociedade? Por que não dá provas de desinteresse material, servindo mais e ganhando menos? Não se constrói uma sociedade harmônica apenas com pregações. É necessário trabalho árduo, abnegação, solidariedade. Vemos empresários que se dizem espíritas, porém não diferem dos materialistas. Não teria algo errado com isso? Observamos médicos que não sabem o que é abnegação, que não se utilizam dos recursos espirituais em seu dia a dia, mas por irem uma vez por semana ao centro espírita, dizem-se espíritas e acham estar cumprindo com suas missões. Estão? E a quem caberá transformar profundamente a sociedade atual? Aos ateus? Aos religiosos profissionais? Como atingiremos uma compreensão profunda do cristianismo vivendo como materialistas? Como serviremos a Deus priorizando o mamon? Nossas palavras não são simples condenação, elas são um grave alerta. É possível transformar a terra. Na verdade, a terra se transformará, mas como na parábola da festa de casamento, só poderá participar aqueles que tiverem vivido o sacrifício de melhorar o rude mundo da matéria densa. Ninguém irá usufruir o que não cultivou. A hora é chegada em que novos servidores serão enviados e aqueles que pensam enganar a Deus com suas belas desculpas terão que viver desilusões profundas muito em breve. Após um breve silêncio, propõe: vamos nos organizar em duplas. Cada um irá auxiliar a regressão da memória do outro. Regridam para o momento do planejamento reencarnatório anterior ao seu primeiro contato com o cristianismo no mundo. Não sei como fazer, diz Rivalina. Você está aqui para aprender, minha amiga. É preciso que você pratique aqui. Em sua próxima encarnação, a regressão será prática comum nos centros espíritas bem orientados. Instituiremos o estudo do planejamento reencarnatório para os trabalhadores de verdadeira boa vontade. O Cristo fez isso com todos os seus discípulos e com muitos outros que não o seguiram diretamente. O Mestre revelava com naturalidade a missão dos indivíduos na Terra. Não parece óbvio que quando se conhece a própria missão é mais fácil cumpri-la? Kardec e Eurípides adotaram a mesma prática. Coragem. O medo descontrolado nos afasta de Deus. Eu vos auxiliarei com a técnica, mas será a sua vontade que impulsionará o outro a relembrar deste momento específico do passado, explica o professor. Eclésio, para ajudar Rivalina, propõe que ela comece vivenciando a regressão para depois realizá-la. Sob a orientação de Caibar, Eclésio e Astrobrito fazem uma prece silenciosa, impõem as mãos e mentalizam energias relaxantes, envolvendo seus colegas. Após alguns minutos de aplicação fluídica, Eclésio e Astrobrito captam as orientações telepáticas de Caibar e as reproduzem. Respire fundo,
Fala Clésio para Rivalina. Respire fundo. Você está segura. Aqui você poderá revelar-se. Todos lhe respeitam e desejam verdadeiramente lhe auxiliar. Ao ouvir isso, que expressa a sinceridade de coração de Clésio, Rivalina entra em um estado mais profundo de consciência, sorri e apenas responde: está bem. Vamos agora lembrar sua programação reencarnatória, continua Clésio. Concorda Rivalina, movimentando a cabeça. Conte-me, como você estava antes da reencarnação para ter o primeiro contato com o cristianismo no mundo? Após alguns instantes de silêncio, Rivalina fala: é lindo. O que você está vendo? Pergunta Clésio. Vejo uma imagem, a imagem do Cristo. Responde com emoção. Como é essa imagem? Incentiva Clésio. É uma figura bela. Dizem-me que ele estará assim no período em que eu o encontrar. Quem lhe diz isso? Meu instrutor. Ele é meu instrutor reencarnatório. Como ele se chama? Astenor. O que ele lhe fala sobre a encarnação que você terá? Ele me explica que terei uma oportunidade única. Apenas uma vez em muitos milênios temos uma oportunidade como a que terei. Qual o objetivo para esta encarnação? Cristianizar-me, tornar-se cristão. Em que momento de sua encarnação você terá contato com o Cristo? Em que momento de sua encarnação você terá contato com o cristianismo? Estarei com 30 anos. Estarei viúva. Meu esposo desencarnará de um acidente, poucos anos antes de eu conhecer o cristianismo. E como você deverá conhecer a mensagem de Jesus? Eu encontrarei com Jesus. Ele irá passar por minha cidade e eu conversarei com ele sobre minha tristeza e minha sensação de abandono. Nessa altura da rejeição, Clésio sente interesse em pedir que ela conte como foi o encontro com o Cristo. Captando seus pensamentos, Caibar concorda com a sua ideia. Avance no tempo. Conte como foi seu encontro com Jesus no mundo material. Estou em casa, sentada e olhando o movimento pela janela. Estou triste. Neste instante, Rivalina começa a chorar. Sou viúva há 10 anos. Não tenho filhos. Tenho fortuna. Minha vida é solitária. Escuto o barulho da multidão agitada. Peço informações a meus empregados. O que estaria vendo? Judite explica que a cidade será visitada por um homem maravilhoso. Muitos dizem que ele é o enviado de Deus. Tolice, penso, mas Judite fala dele com tanto amor que me impressiono e pergunto: você o conhece? Conheço seus ensinos e sei que ele curou minha prima há mais de 1 ano. Quando ele a curou, ela estava à beira da morte. Os sábios que o trataram nada conseguiram. A família já não tinha mais esperança. Essa história despertou meu interesse. Resolvi ir e observar de longe aquele novo mago. Vesti-me discretamente e fui para a entrada da cidade. Fiquei em um lugar alto para que pudesse vê-lo. Queria observar se faria algum milagre. Permiti que Judite me acompanhasse. Como foi seu encontro com Jesus? Pergunta Clésio. Eu estava à entrada da cidade. Vi-o andando. Ele para, olha para mim e diz: hoje verás a grandeza de meu Pai. Muitas curas se realizarão, mas não te esqueças, a principal cura é a cura da alma. Só o amor cura as feridas profundas que muitas vezes escondem em corpos saudáveis. Sinto um abalo intenso ao ouvir essas palavras. E o que aconteceu? Houve muitas curas.
Você teve outro encontro com Jesus? Pergunta Clésio, que tem por tarefa explorar o encontro de Rivalina com o cristianismo. Sim, responde. Como foi? Estimula Clésio. À noite, soube que ele estava na casa de um rico comerciante meu conhecido. Resolvi ir vê-lo. Como foi esse encontro? A presença do Cristo é surpreendente. Em um momento, assemelha-se aos homens. Em instantes, conseguimos ver seus traços divinos. Quando silencia, é capaz de nos emocionar apenas com a sua presença. Quando nos olha, sabemos que vê todos os nossos sentimentos e, ao mesmo tempo, sentimos ser aceitos e amados. Quando fala, é como se cantasse a melodia mais suave. Quando sorri, sentimos uma alegria infinita a invadir nossos corações. Seu sorriso é capaz de nos fazer esquecer todas as dores. Consegui aproximar-me dele e indaguei como vencer a tristeza de meu coração. O coração do ser humano deve pertencer ao Pai. Quando ele o entrega sem pedidos e exigências, Deus o torna repleto de paz e abundância. Quando o ser deseja primeiro provas e garantias, torna-se vítima das impurezas e das tristezas torturantes do medo e do desejo material. Somente a doação despreendida a Deus purifica o ser e o torna feliz. Ensina-me, Jesus. Chorei, pois entendi a profundidade do que ele falava. Acima de tudo, sentia a verdade de cada palavra que ouvia. O que aconteceu depois? Fui para casa decidida a mudar plenamente. Você mudou? Não, diz com voz dolorida. O que aconteceu? No dia seguinte, foi visitada pelos sacerdotes. Conte o que fez você mudar de opinião. Eles convenceram-me a não mudar. Como? Falaram que os cristãos eram pobres miseráveis, que eu acabaria na miséria, que uma viúva cristã ninguém defenderia. E você, como reagiu? Eu temi. Não queria perder o que tinha. Sentia-me frágil. Após um longo silêncio, Rivalina afirma. Eu cedi. Afastei a lembrança do Cristo. Tornei-me uma servidora e uma grande doadora do templo. Não queria perder o que tinha, nem meu dinheiro, muito menos minha situação social respeitável. Ele, Jesus, iria entender. Pensava para acalmar minha consciência. Neste instante, Eclésio é intuído para finalizar a rejeição. Rivalina é despertada lentamente e orientada para que mantenha a lembrança integral de tudo que falou. Todos precisamos aprender e aceitar nossos erros e buscar a verdade, explica Caibar. Como expressão artística, foi proposto que cada um pinte um quadro representando seu primeiro encontro com o Cristo. A apresentação das experiências foi uma lição comovedora. Histórias belas e amargas. O Cristo nos ama e nós temos recusado a amá-lo ao longo dos séculos. Como prática, o professor orienta a acompanhar o embarque de alguns espíritas para outro mundo. Não mais poderiam reencarnar no orbe terreno. Uma experiência difícil até para descrevermos. Momento chegará em que todos conheceremos detalhes desse processo educativo.